Meus queridos, amados irmãos e irmãs, escute. No ano em que morreu o rei Uzias, diz o profeta Isaías, filho de Amós, que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e que o seu séquito, ou seja, tão somente a ponta da orla do seu manto, enchia todo o templo. E que acima haviam anjos serafins, e cada anjo consigo carregavam 6 asas, como ato de reverência ao Deus Altíssimo. Com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 asas sobrevoava. De maneira que maravilhados olhavam uns para os outros e diziam: Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra e toda a congregação, cidade 2000, está cheia da glória de Deus. Eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, amém? Os famintos ainda de ouvirem a voz do Senhor por meio da sua palavra, por favor, levante a Bíblia para cima. Glória a Deus. Aqueles que puderem reverentemente se coloquem em pé. A palavra que Deus vivificou ao meu coração se encontra no Evangelho de Jesus, que segundo escreve São Marcos, capítulo de número 10, somente o versículo de número 46. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Enos. Eu pensava que ele tinha me abandonado, mas não. Deus te abençoe, pastor Enos, aos diletos obreiros, que é o qual estou na minha retaguarda. Encontrou Marcos, capítulo de número 10, somente o versículo de número 46. Diga comigo: achei o pão que me alimenta. E discorre. Depois foram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos, ou seja, com o colegiado apostólico, e uma grande multidão seguia, teve lá Bartimeu, o cego, que era filho de Timeu. Estava este assentado junto ao caminho, mendigando. Podeis assentar glorificando a majestade santa, igreja. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, olheis para cá, por favor. É bem verdade que eu não tenho a tamanha elegância que o anjo desta casa, pastor Enos, tem, mas eu preciso que vocês olhem para cá. Todos nós somos sabedores de que quando nós fazemos este ajuntamento espiritual, nós estamos aqui somente para reverenciar a um Deus que é digno de toda honra, digno de toda glória. É bem verdade, se Salomão estivesse pregando nesta noite no meu lugar, ele estaria nos exortando, conforme ele escreve em Eclesiastes, no capítulo de número 5, no verso de número 1, dizendo: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé, inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabes que eles fazem mal. Há muitos irmãos que deixam os seus lares, seus afazeres, e vêm participar de um culto tão pentecostal como este, aonde Deus fala por meio dos louvores, por meio das orações, por meio da palavra que é ministrada, mas há muitos que dentre nós retornam vazios e muitas das vezes querem culpar quem dirigiu o trabalho, quem louvou, até quem pregou. Mas o problema não é quem está aqui em cima, o problema é o próprio adorador ou adoradora que ainda não chegou para adorar. Há muitos irmãos que dentre nós até agora não abriu a boca para dar um glória a Deus, aleluia. Parece que pegou um limão mais azedo, passou o domingo todo chupando, está com a cara fechada, com a cara amarrada. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus falou ao salmista em Salmos de número 81, no verso de número 10, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, abre bem a tua boca, que Deus te encherá. Por favor, somente os vivos, levante as mãos para cima, coloque a mão no ombro de um crente mais bonito, se não tiver, coloque mesmo assim, por favor, balance o ombro deste crente com carinho, dizendo: enquanto você der glórias aqui, demônios cairão lá fora. Enquanto você der aleluia aqui, Deus te encherá de poder e renovo. Olha para cá, por favor. Todavia que nós estamos fazendo este ajuntamento espiritual, nós não estamos aqui para ver o rostinho do pregador, nós estamos
estamos aqui para receber uma porção da palavra de Deus, porque todavia esta palavra que nós pregamos é uma palavra viva, conforme Paulo também escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, no verso de número 16, ele vai dizer da seguinte maneira: porque toda palavra ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Eu não acredito em igrejas avivadas a não ser por meio da palavra. Pode trazer o pregador que for, pode gritar aqui, pode sair rouco, mas se não tiver a palavra de Deus, não tem santificação, não tem regeneração, não tem poder, não tem glória, não tem manifestação. Me diga por quê, Henrique Lima? Vou dizer. O profeta Abacuque, escrevendo no capítulo de número 3, no verso de número 2, ele vai dizer: Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. Amada igreja noiva do Cordeiro, mediante o versículo bíblico que ora nós acabamos de ler, me permita vos ministrar de forma rápida e sucinta uma breve mensagem com o seguinte tema: Bartimeu, o que viu. Mas para que nós possamos entender aquilo que o Espírito de Deus tem a revelar a cada um de nós, é necessário vos dizer que há 2000 anos atrás, quando o meu e o teu Jesus estiveram nesta terra, ele não veio para perder viagem. Lembro, se Jesus Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, aqueles 4 amigos que tiveram uma ideia genial de abrir o teto, desceu o paralítico, Jesus olhar para ele e falar: levanta-te, porque os teus pecados estão perdoados, e anda. Eu me lembro, se Jesus Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, 5 pães e 2 peixinhos, que é o qual estava no deserto, era algo difícil para alimentar mais de 5.000 pessoas. Mas o que é muito na mão do homem se torna pouco, mas o que é pouco na mão de Jesus se torna muito. Eu me lembro, se Jesus nunca tivesse vindo a esta terra servir, um homem que há 38 anos sempre era o último que estava em um tanque chamado tanque de Betesda, nunca teria ouvido 3 palavras proféticas de Jesus, que foi: a primeira, a ti te digo, levanta-te. Quem levanta não é o homem, quem levanta é aquele que é dono da vida, Jesus. E depois Jesus disse: pega teu leito e anda. Eu me lembro também, se Jesus Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, irmão de Marta e Maria, chamado Lázaro, nunca teria ouvido a voz do mestre dizendo: Lázaro, vem para fora. Eu me lembro também, se Cristo nunca tivesse vindo a esta terra servir, aqueles 10 leprosos, onde eram 9 judeus e um samaritano, nunca teria recebido o poder da graça e da cura, e somente o samaritano voltou para agradecer. Se isso não te constrange, por favor, segura a mão da pessoa mais cheirosa. Se não tiver, aperta mesmo assim, por favor. Diga para alguém: sabe por que você está aqui? É porque Cristo veio nesta terra para nos servir. É por isso que nós estamos aqui, bendizendo, louvando, enaltecendo ao seu santo nome. A Bíblia nos diz que o meu e o teu Jesus, ele percorria por todas as cidades e aldeias, pregando em sinagogas, pregando o reino de Deus. Pai, ficar em Jerusalém dentro da igreja cantando, para quem conhece letra, é fácil. Ficar em Jerusalém pregando a Bíblia, para quem conhece a palavra, é mole. Mas Jesus diz: vocês vão por toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Eu vou entregar que papai está mandando. Ei, há muitas pessoas desejosas de fazer missão transcultural. Eu não sou contra quem deseja entrar no pássaro de ferro, mas deixa eu te dar um recado de Deus. Você pode fazer missão no teu trabalho, você pode fazer missão na tua casa, você pode fazer missão no teu quarto. O marido que ainda não aceitou a Jesus, o filho que não quer nada com Jesus, levanta as 2 mãos, porque eu estou sentindo de profetizar e vou profetizar. Assim disse o Senhor ao salmista, em Salmos de número 2, versículo de número 8: pede-me, 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 eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Te prepara, porque eu vou lançar profecia que tu e tua casa passarão estas portas, sentarão-se aqui, tomarão santa ceia, e tu vai dizer o que disse Josué capítulo 24, verso 15: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque Deus te levanta como um missionário, a missionária dentro da sua casa.
E Jesus Cristo, preste bastante atenção, Jesus Cristo, ele está para subir a Jerusalém. Jesus Cristo, ele está para ser entregue. Mas antes de Jesus Cristo chegar em Jerusalém, que ficava sobre os montes de Judá, com elevação de 680 a 800 metros, ele precisava passar por dentro de uma cidade. Esta cidade se chamava cidade de Jericó. Preste bastante atenção, esta cidade de Jericó não fora aquela que Deus derrubou, aquela mesma que Deus falou com Josué. Josué manda que os levitas e os sacerdotes coloquem a arca sobre os seus ombros, e antes de pisar nas águas do Rio Jordão, as águas se abriram automaticamente e Israel passou de pé enxuto. E quando chegaram nesta Jericó, nem bomba atômica, jovens, derrubava aquelas muralhas, mas quem derruba estava com eles. Eu vou repetir porque é profético: quem derruba estava com eles, pastor Enos, e aquele que derruba está com esta igreja, aquele que faz está com esta igreja, aquele que derruba as obras de Satanás está com esta igreja, aquele que desfaz o laço do passarinheiro está com esta igreja, aquele que está derrubando a enfermidade nesta noite está com esta igreja. Não me tenha como chato, mas balança o ombro de alguém carinhosamente dizendo: ele está aqui. Não, mas fale com a voz de quem já jantou: ele está aqui. E a Bíblia diz que Deus falou: Josué, só dá 6 voltas, e na 7ª volta vocês dão gritos, vocês fazem barulho, porque crente pentecostal é aquele que faz barulho, é aquele que dá glória. E o Espírito de Deus fala fortemente ao meu coração, pastor Enos, que tem crente em nosso meio. Antes desta doença e antes desta pandemia, o glória era o volume lá alto, agora é um glória baixinho que quase não sai. Aí Jesus está dizendo: o teu glória vai aumentar de novo, a vizinha vai ouvir os teus cânticos, a vizinha vai ouvir o teu glória a Deus, aleluia. Mas irmão Henrique Lima, se eu gritar alto aqui, o irmão que está do meu lado não vai gostar, vai reclamar com o dono do glória, com o dono do aleluia, que é Deus. Aí esta Jericó, as muralhas caem, e Deus disse: ninguém levantará, porque quem levantar esta cidade será maldito. Porém esta Jericó que eu vos falo nesta noite é uma Jericó que fora levantada no deserto da Judeia por um certo homem chamado Herodes o Grande. Este Herodes fizera desta cidade de Jericó uma cidade de devaneio, ou seja, uma cidade como se fosse uma espécie de várias lojas para vender várias especiarias. Como assim, Henrique Lima? Porque todavia um judeu que subia a cidade de Jerusalém, ele não podia subir com nenhum sacrifício de mãos vazias, ele teria que levar algo para sacrificar no grande templo ao Deus de Israel. Agora Jesus Cristo vai entrando nesta cidade de Jericó juntamente com os discípulos, e a Bíblia diz: uma grande multidão. Preste atenção, a Bíblia começa a dizer que na saída desta cidade tinha um homem que o seu nome se chamava Bartimeu, e nem era nome dele, era um nome emprestado do próprio pai. Por quê? Porque no aramaico Bartimeu quer dizer filho de Timeu. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que então este homem que estava ali junto ao caminho mendigando, ele ouve alguém passar, ele ouve barulhos, e de repente ele pergunta: quem é que está passando? Quem é que está passando? E alguém começa a gritar, alguém começa a dizer: é Jesus de Nazaré, o carpinteiro, aquele filho de José. Bartimeu, ele não via com estes olhos, mas ele conhecia Jesus pelo falar. Eu vou repetir: muitos estavam andando com Jesus, pastor Enos, muitos viam os milagres de Jesus, queridos jovens, mas nunca sabiam quem era Jesus. Enquanto eles dizem: é Jesus de Nazaré, aí Bartimeu diz: não, vocês estão dizendo que ele é Jesus de Nazaré. Ele é mais do que Jesus de Nazaré, ele é Jesus, o filho do Deus vivo, o filho de Davi. Bartimeu fala isso, Bartimeu está dizendo:
dizendo: enquanto vocês dizem que ele é Jesus de Nazaré, eu vou lhes dizer quem é ele. Ele é aquele que o profeta Isaías, filho de Amós, eu estou sentindo de pregar para alguém nesta noite. No capítulo de número 9, no verso de número 6, escreve dizendo: porque nos nascerá um menino, e o filho se nos dará, e o principado estará sobre os seus ombros, e o seu nome será, lá vai, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aí ele continua dizendo: eu vou dizer quem é este que está passando. Não é só Jesus de Nazaré, ele é aquele que diz o profeta Isaías, no capítulo de número 9, no verso de número 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz é esta, Henrique Lima? É a luz do meu smartphone? Não, logo descarrega. É a luz da vela de 7º dia? Não, logo se apaga. E que luz é esta? Esta luz se chama Jesus Cristo, aquele que nos arrancou das trevas do pecado e nos colocou em grande luz. Bartimeu começa a dizer ainda mais: ele não é só Jesus de Nazaré, ele é aquele que, enquanto João Batista batizava, pastor Enos, e dizia: raça de víbora, raça de sucuri, quem vos livrará da ira vindoura do Senhor? Aí ele diz: mas venham aí, ele já é antes de mim há muito tempo, e eu não sou nem digno de desatar as suas sandálias. De repente, jovens, ele para de batizar João Batista, ele levanta o dedo, ele aponta, minhas irmãs, para alguém que não levava gel sobre os seus cabelos, ele aponta para alguém que não carregava gravata slim, ele aponta para alguém que não tinha sapato que brilha mais do que o nosso, ele aponta para alguém que não tinha olhos azuis, porque a Bíblia diz: ele era sem aparência, ele era sem formosura, mas ele era na semelhança do Pai. E João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fala para o crente mais alegre do teu lado, diga: o Cordeiro está passando, o Cordeiro está passando. E quando o Cordeiro passa, tem mudança de vida. Quando o Cordeiro passa, tem mudança de caráter. Quando o Cordeiro passa, tem renovo, tem graça, tem poder, tem unção, tem transformação. Então receba o Cordeiro. Escute-me, por favor. E depois que ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para que Bartimeu pudesse ver a sua primeira atitude, ele clama para a pessoa certa, para Jesus. O nosso problema, pastor Enos, querida amada congregação Cidade 2000, nós clamamos para os amigos, para as amigas, nós clamamos para aquela que a gente convida para comer o velho pão carioca e tomar o velho cafezinho preto. A gente conta tudo para ele e para ela, mas esquece de contar para a pessoa certa, que é Jesus. É por isso que Deus falou ao Jeremias, o profeta filho de Uquias, no capítulo de número 33, no versículo de número 3, o que Deus disse: clamas a quem? A mim, porque eu te responderei coisas grandes e ocultas e firmes que não sabes. Eu profetizo na tua vida, se a partir de hoje você clamar para a pessoa certa, os céus se abrirão, a glória de Deus se revelará ao teu favor. Não precisa correr atrás de profeta, não precisa bater na porta da profetisa e perguntar se Deus tem alguma coisa para te falar. O que precisa, Henrique Lima, é colocar tua cara no pó da terra, e Deus vai bradar nesta terra e vai dizer: ainda há esperança.
primeira atitude, olha para cá, de Bartimeu, que ele clamou para a pessoa certa. Escute, igreja, mas há uma segunda atitude. A segunda atitude que Bartimeu vai exercer é que ele não para de clamar mediante os seus opositores. E o Espírito de Deus está falando bem baixinho, aliás, perguntando a alguém nesta noite: por que tu não clama mais como tu clamava antes da pandemia? Por que tu não me busca mais como tu me buscava antes da pandemia? Tu tinha um cantinho de oração na tua casa, hoje tu não tem mais. O cantinho agora é com celular, com Instagram, Facebook, WhatsApp. Mas o cantinho para mim tu não tem mais. Tu não tem mais o momento para descer comigo na olaria. Por que tu não clama mais? Aí quem sabe você chega nesta noite dizendo: Henrique Lima, são os opositores que se levantaram, foram as pessoas contrárias que tentaram silenciar. Mas Deus nesta noite manda alegrar o teu coração. O clamor que sai da tua boca não pode parar. A intercessão pela tua casa, pelos teus filhos, pelo teu marido, pela esposa, não pode parar. Aí Bartimeu nos dá uma grande lição, igreja. A Bíblia diz que enquanto mais ele clamava, enquanto mais ele gritava, ele dizia: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendia para que se calasse. Mas aí que ele clamava cada vez mais, Deus nesta noite traz uma palavra para alguém. Tu não vai deixar Jesus só porque os opositores se levantaram. O segredo nesta noite é clamar. Você pode bater na mão de 3 crentes aí, por favor? Bata profetizando: é clamar, é clamar. Não é largar Jesus, é clamar. Não é sair da caminhada, é clamar. Não é sair da rota, é clamar. E aí você pode estar perguntando: Henrique Lima, por que clamar? Vou lhe dizer: levanta a mão direita para receber. Diz o Senhor por meio de Jeremias, no capítulo de número 29, dos versículos 11 ao 13, lá vai: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor dos exércitos, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis a mim, eu vos ouvireis e buscar-me-eis, e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Segura a mão que tem mais. Por que clamar? Segundo Crônicas de capítulo 7, verso 14, lá vai: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, porém dos altos céus é Deus. Deus perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Com a mão levantada, segura. Por que clamar? Romanos de capítulo 12, versículo 12, lá vai: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Abraça um crente que está do seu lado e diga: é clamando, é clamando, é clamando que a vitória chega, pastor Enos. É clamando que Satanás cai, é clamando que a doença cai, é clamando que filho deixa droga, é clamando que marido deixa prostituição, é clamando que Jeová abre porta onde não tem porta. Então, congregação Cidade 2000, volta a clamar ao teu Deus. Glória, glória, glória. Bartimeu queria ver, mas ele teve que exercer algumas atitudes. Pastor Enos, tenha paciência comigo, 8 horas, mas tenha paciência, igreja, estou terminando. A primeira atitude foi: ele clamou para a pessoa certa, jovens. A segunda atitude é que ele não parou de clamar diante dos opositores que se levantaram, dizendo: se cala. Quantos já falaram para as irmãs que passam em círculo de oração, orando e orando, e quantos disseram: se cala, não vai acontecer. Você pode até falar para as irmãs se calar, o que importa é que os céus estão recebendo a tua oração. Mas há uma terceira atitude que eu acho tremenda, igreja. Mas antes de vos falar esta terceira atitude, preste bastante atenção. Eu vou falar e eu vou profetizar, porque isto aqui é profético. Se você digitar lá no Google, jovem, você não vai encontrar não. É o que o papai nos revela. O que você quer dizer, Henrique Lima? Minhas irmãs, aqueles que tentaram silenciar Bartimeu foram os mesmos que foram chamar Bartimeu. Eu vou falar que Jesus está mandando. Eu vou falar, jovens. Aqueles que falaram assim para você: você não tem jeitinho de crente, você não tem graça, não tem unção.
Te prepara que estes baterão na tua porta meia-noite e falarão: ora por um demoniado que está lá dentro de casa. Estes que tentaram silenciar o teu clamor, são estes e estas que te pedirão uma palavra de Deus, de aconselhamento espiritual. E não se cale não, viu? Não troque o mal com o mal não, mas vença o mal com o bem. E o que parou, jovens, eu vou dizer, não foram os gritos. O que parou Jesus foi o clamor. Porque tem gente que grita, tem gente que sobe monte, desce monte, tem gente que bota sal grosso na frente da casa, tem gente que bota água em cima da TV, tem gente que passa por debaixo de lenço vermelho, meu pastor Enos, para ver se Jesus vai falar. Deus não atende estes berros, Deus atende quem clama. Eu prego para alguém que clama ainda? Aí Jesus para e diz assim, ó: vai e o chama. Aí eles vão lá. Estou terminando, pastor Enos. Aí quando eles chegam lá, amada igreja de Jesus, eles falam assim, ó: e chamando o cego disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque Jesus te chama. A terceira e última lição para a gente terminar. Depois que Bartimeu, ele recebe o convite de que Jesus parou para ouvir o que ele queria lhe dizer. Bartimeu tinha algo. Bartimeu tinha? Não, pode ficar melhor, tinha algo. Daqui a pouco a gente janta. Bartimeu tinha? Bartimeu tinha uma capa. Uma? Olha para cá. Bartimeu pegava esta capa. Isso aqui é tremendo, pastor Enos. Bartimeu lançava esta capa no chão. A ponta da capa Bartimeu puxava para cobrir o seu rosto, esconder a sua identidade. A outra ponta da capa Bartimeu fazia uma espécie de recipiente para quem passasse, lançasse a esmola. Mas a Bíblia diz que quando Jesus o chama, Bartimeu larga a... Aí eu me perguntei: Espírito Santo, por que Bartimeu largou a capa? Porque às vezes a capa fazia Bartimeu tropeçar. Você não entendeu? Vai entender agora. Às vezes nós temos umas capazinhas espirituais. Jesus está nos chamando, mas aquela capa está fazendo a gente tropeçar. Não cresce espiritualmente, não tem a casa e a família abençoada. Por que, Henrique Lima? Porque tem a capa da mentira dentro dele, dentro dela. Tem a capa da soberba dentro dele, dentro dela. Tem a capa da exaltação dentro dele, dentro dela. Tem a capa do adultério dentro dele, dentro dela. Tem a capa da mentira dentro dele, dentro dela. Tem a capa da discórdia dentro dele, dentro dela. Tem a capa da fofoca no meio dos crentes. Parece uma ovelha, mas quando sai... na frente do pastor, a paz do Senhor, meu pastor. Quando chega em casa, ai, se Jesus tirasse o pastor e a família todinha. Na frente do irmão, da irmã, fala em línguas estranhas, até sapateia. Mas quando chega em casa, ah, se aquela desgraçada morresse. E aí quer que Jesus abençoe, meu pastor Enos. Jesus não abençoa quem anda com capa. Jesus não abençoa quem tem duas identidades. Eu vou falar que Jesus está mandando. Eu posso até apanhar lá fora de alguém, mas Jesus vai me livrar.
Porque o que tem de gente de capa dentro da igreja, jovens, o que tem de gente dentro de capa dentro da igreja, pastor Enos, fala, Henrique Lima, vou falar. Na igreja canta hino da harpa, na igreja prega, mas quando chega em casa, Samuelzinho, o pagode, o forró, o axé, o funk, não sai da boca. Na igreja, vem de terno, na igreja, vem de vestido que vai até lá o tornozelo, mas quando chega em casa, usa roupas e quem olha ainda pergunta: tu é aquela irmã que estava lá no culto dos crentes? Olha assim, olha para o lado e diz assim: não faça cara feia não. Jesus nos ama. Pega a mão de alguém ainda, quem consegue dar glória. Siga, depois você passa o álcool 70, vai. Aperta a mão deste crente. Diga para alguém assim, ó, de uma fonte. Não, mas fala com vontade. De uma fonte não se jorra dois tipos de água: ou água doce ou água amargosa. Se você é crente aqui, seja crente em casa. É crente aqui, é crente na faculdade, é crente aqui, é crente no trabalho. Dê glória aqui, dê glória onde Deus vos levar. Eu não sei quem vai ter que largar a capa hoje. É com você e Jesus. Mas largar vai ter que largar. Porque Jesus só dá saúde quem larga. Jesus só abre a porta quem larga a capa. Jesus só faz algo por nós quem deixa a capa. Para a gente terminar agora, igreja. Depois que ele larga a capa, depois que ele lança a capa, ele vai até Jesus. Eu acho que aqueles que tentaram silenciar Bartimeu, eles vão dizendo: é por aqui, ó, por aqui. Cuidado, tem uma pedrinha, cuidado para não tropeçar. Quando ele se aproxima de Jesus, Jesus pergunta: que queres que eu te faça? Jesus está perguntando bem baixinho para alguém nesta noite: que queres que eu te faça? A gente entra na igreja cheio de problemas, mas a gente não fala para o mestre o que a gente quer que ele nos faça. E Jesus está perguntando para alguém hoje: o que tu queres que eu te faça? Depois que Jesus faz esta pergunta, o cego diz: é o seguinte, mestre, que eu tenha visto. E a Bíblia nos disse que então Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. Igreja, você pode perder tudo o que for, Deus o livre, mas você não pode perder a fé. Os discípulos chegaram ao mestre e falaram: Senhor, acrescenta-nos a fé. E Jesus disse: se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e dissertes a esta moreira: sai daqui e planta-te no mar. Mas isso é impossível. Quem está falando é Jesus. Mediante a tua fé, ela vai se plantar no mar. E o que é fé, Henrique Lima? O que é fé, Henrique Lima? Fé é a esperança sobre a desesperança. Fé é o que diz em Cartas aos Hebreus, capítulo 11, verso de número 1. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Tu não pode estar vendo hoje, mas se tu está vendo com a fé, amanhã Deus vai te colocar sobre as tuas mãos. Fica em pé dando glória a Deus, aleluia. Fica. Para a gente terminar, diga assim comigo: e ele viu. E ele viu. Jovens, depois que Bartimeu vê, ele podia ir embora, não era? Podia chegar na casa do papai e dizer: papai, é o seguinte, papai Timeu, eu era cego, não era? Agora eu estou lhe vendo, papai. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que depois que ele recebeu o milagre, ele seguiu a Jesus. Igreja, deixa eu falar algo aqui para você nunca esquecer. Nós estamos numa igreja, claro, buscando a salvação eterna e para sermos crentes.
Mas é bem verdade que todos nós desejamos uma bênção de Deus. Mas tem muitos que só querem a bênção e não querem o abençoador que é Deus. E Deus manda dizer para alguém: queira o dono da bênção do que a própria bênção sobre as tuas mãos. Porque muitos dizem assim: eu vou ser crente, mas quando ele me der, eu largo, volto para o Egito, para a Babilônia. Cuidado, porque a bênção é passageira, mas o abençoador que é Deus, ele é ilimitado.